Salve, salve, camaradas! Chegamos ao 8º episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que discute com a profundidade necessária aspectos da conjuntura nacional e internacional. Eu converso aqui mais uma vez com meu companheiro de longa data, o professor Roberto Paulino. Professor, eu queria que o senhor fizesse aqui uma saudação à audiência mais qualificada do YouTube. Boa tarde, Saulão! Boa tarde aos nossos pessoal que acompanha aí, né? A gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Muito obrigado aí por nos acompanhar, pela audiência, né? Pelo prestígio que vocês nos dão. Então, um beijo no coração e vamos lá entender a política por trás do pano, a política além da superfície, né? A imprensa burguesa, ou a imprensa patronal, ou a imprensa, digamos, enviesada, né? Eles só falam o que eles querem, interpretam o fato como eles querem, para manipular a consciência da população. Aqui não, Saulo, aqui a gente fala as coisas como são em profundidade. É isso aí, vamos lá ao debate, Saulo. É isso aí, professor. E para a gente começar aqui na nossa missão de descortinar a política, eu já queria começar aqui com uma pedrada, né? Que enquanto o debate sobre o fim da escala 6x1 sem redução dos salários avança e amplia sua importância na sociedade, a direita ela honra sua posição de votar contra as pautas dos trabalhadores e atua pesado para barrar esse projeto que está em discussão no Congresso Nacional. Professor Roberto, Humberto Gessinger, né, líder dos engenheiros do Havaí, ele diz em uma de suas músicas, abre aspas, força não há capaz de enfrentar uma ideia cujo tempo tenha chegado. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte, o tempo do fim da escala 6x1 chegou? Passou da hora, Saulo, passou da hora. Essa escala 6x1 é uma semi-escravidão. Isso tem que acabar, Saulo. Pergunta para a direita, né? O Nicolas Ferreira, esses outros políticos de direita lá do Congresso, mas pede para eles mostrarem a carteira assinada. Se eles não têm, trabalham, entendeu? 100 dias por ano e folgam 250. Tem deputado federal que fica 280 dias por ano fora do Congresso Nacional. E são esses caras que querem impedir a redução da jornada de trabalho para aquela menina, para aquela moça, para aquela trabalhadora que trabalha no telemarketing, aquela moça que tem um filho, fica 2 semanas sem ver o filho porque tem que ficar na escala 6x1 aqui no supermercado de Natal e no Brasil todo, né? Então isso tem que acabar. Isso é uma semi-escravidão. Agora é engraçado, né, Sal? É a mesma coisa, a mesma ladainha. Se você pegar o jornal como o Estadão, esses grandes jornalões do Brasil, daquela época, os que existiam, né? Na época do fim da escravidão, eles falaram, o fim da escravidão vai acabar, quebrar o Brasil, vai quebrar a economia, é escravidão, eles diziam, tem que continuar. O que deu, Saulo? O Brasil, felizmente, acabou com a escravidão. Lamentavelmente, foi o último país do mundo, das Américas, a acabar com a escravidão. Mas acabou. E não quebrou a economia coisa nenhuma. A população escravizada foi libertada, né? E até que, enfim, muitos se integraram no mercado de trabalho, muitos foram fazer os quilombos, foram viver sua vida. A vida é para viver, e não para viver como escravo. E essa escala 6x1 sendo escravidão. De novo, Saulo, quando foi criar o 13º, na década de 30, a patronal e a direita toda gritaram, vai quebrar a economia! O 13º quebrou a economia, Saulo? Claro que não, você que estava nos escutando aí. Quebrou a economia o 13º? Claro que não. Não quebrou, pelo contrário, turbinou a economia. Por quê? Porque um 13º salário injetava mais renda, mais dinheiro em circulação, aumentou o consumo, criou mais emprego. Foi bom, tanto para quem o 13º para o trabalhador, como foi bom para a própria economia. Então, essa esquerda, uma direita, me perdoe, burra, acostumada com a mentalidade de escravistas, né? Lá do passado. E agora é a mesma história. Quando foi reduzir a jornada de trabalho, a mesma coisa, na Constituição de 88, Sal, a jornada de trabalho do Brasil era 48, foi reduzida para 44 horas. Eles disseram, vai quebrar a economia, vai dar um grande prejuízo às empresas. Quebrou nada, aumentou o número de empregos, aliviou para os trabalhadores, uma carga horária de 48 horas era muito pesada,
44 horas ainda é pesada, eu acho que nós temos que reduzir para 40 ou menos. Na Europa hoje todo mundo está trabalhando aí menos de 40 horas, na Alemanha 36 horas por semana. Isso cria mais emprego, cria mais renda, turbina a economia, né? Então é uma visão totalmente atrasada, essa do empresariado e da direita no Brasil, mas essa ideia tão poderosa que eles não vão conseguir tapar o nascer do sol, sabe? Nós vamos aprovar a redução, o fim da escala 6 por 1 no Congresso, se depender de nós, que estamos indo para as ruas, nós estamos indo para as ruas. Vai ter o 1º de maio, sexta-feira agora, a principal bandeira é o fim da escala 6 por 1 em todo o país. Os trabalhadores vão para a rua no 1º de maio e nós vamos conseguir aprovar o fim dessa semi-escravidão. Isso aí, professor. Agora parece que eles diminuíram o argumento, mas eles estavam utilizando um argumento de que o brasileiro não gosta de trabalhar, né? E aí eu desconheço outro país no mundo onde milhões de pessoas lotam ônibus, trens, metrôs às 4 horas da manhã para ganhar um salário de miséria e não gostar de trabalhar, assim. Esse argumento parece que não funcionou, porque quem trabalha sabe o quanto trabalha, né? Talvez esse argumento sirva para eles, né? Porque quem nunca quer ser só. Pegou mal, né, Saulo? Dizer que chamaram o trabalhador brasileiro de vagabundo. Vagabundos são esses deputados federais de direita que trabalham menos de 100 dias por ano. Aí tinha que chamar o trabalhador que sai 4 horas da manhã para pegar ônibus, 2 horas dentro de um ônibus para trabalhar, depois 6 horas da tarde sair, pegar mais um ônibus lotado, em pé, ou um metrô em São Paulo, porque mesmo o metrô, você sabe como é lotado o metrô em São Paulo, sabe? Essas latas velhas aqui em Natal que chamam de ônibus, né? Então, é uma cara de pau. Como pegou mal, eles estão mudando o argumento. Sabe o que eles estão criando agora, Sal? Querem criar? Bolsa Patrão. Olha só, Sal. Para compensar os patrões, os empresários, né? Pelos grande prejuízo que eles falam que o empresário vai ter, que é uma mentira, né? Não vai ser, o custo pode aumentar aí 5%, porque o custo com trabalho no Brasil é 30% do custo do produto, 25% no máximo, né? Que você tem no preço do produto vai a matéria-prima, vai a amortização do prédio, vai a energia elétrica, vai água, vai tudo. O custo mesmo da mão de obra é entre 20% e 30%, dependendo do setor. Então, é uma mentira que vai dar um prejuízo, essa aí de 8% a mais para o empresário. Isso é cálculo fabricado. Essa escala 6, uma redução, vai emplacar, em minha opinião, como economista, em 2%, 3% no máximo, em elevação dos custos para as empresas. Mas isso pode ser compensado pelo aumento de vendas. Porque se reduzir a jornada, a jornada, vai ter que contratar mais. E a contratação de mais gente Eu vou contar uma história para vocês, Sal. O Henry Ford fez uma coisa, né, que é um capitalista, né? Fez uma coisa nos Estados Unidos, final da década de 20, começo da década de 30, que chocou todos os empresários. Todos os empresários eram a favor, né? Só o trabalhador norte-americano só tinha um dia de folga. Um dia de folga por semana, que era domingo, e trabalhava 14 horas por dia. O que o Henry Ford fez? Ele desafiou todos os empresários, fez um cálculo que ele iria dar 2 dias de folga, deu sábado de folga. E reduziu a jornada de trabalho dentro da Ford. Sabe o que aconteceu, Saulo? As vendas da Ford explodiram. Porque qual era a conclusão dele? Que quem é que ia comprar o carro dele se as pessoas não tinham um dia de folga para usar esse carro? A venda da Ford explodiu quando ele reduziu a jornada de trabalho e deu 2 dias de folga. Olha a lógica, totalmente. Mesmo um capitalista, mas o capitalista brasileiro parece que não aprende. O Nicolas Ferreira, né? O Sóstenes, o deputado Sóstenes, parece que não aprende. Faz um escândalo, repete a mentalidade agrário-escravista, né? Daquele que dizia que a escravidão não podia acabar. São os filhos dessa mesma gente. Mas nós vamos acabar com isso, Saulo. Essa semi-escravidão, vamos acabar, vamos para as ruas, vamos acabar, por fim, a escala 6 por 1. Professor, e no 1º de maio, vai ter luta em Natal? E se tiver, faça um convite aí para a nossa audiência. É isso aí, galera. Quem estiver aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, perto de Natal, vamos fazer um grande ato no dia 1º de maio, sexta-feira agora, às 9 horas, vai sair daqui às 9 horas em frente à Ferreira Costa. Nós vamos nos concentrar aqui em frente à Ferreira Costa às 9 horas e sair numa grande passeata por toda a Avenida Roberto Freire. Vem com a gente, vamos mostrar a força, né, dos trabalhadores para acabar para acabar a escala 6 por 1. É isso aí. Vamos continuar aqui com a pauta de interesse dos trabalhadores potiguares, né? O desastre da engorda de Ponta Negra segue sendo um dos assuntos mais
destacados, né, tanto nos noticiários quanto nas rodas de conversa do povo potiguar. Com a chegada das chuvas, a fragilidade da obra, que custou 100 milhões de reais, ficou evidente e preocupa o povo do Rio Grande do Norte, que nesse momento viu seu principal cartão postal sendo arrastado pelo rabo. Em contrapartida, o ex-prefeito de Natal e agora pré-candidato ao governo, Álvaro Dias, diz que estes problemas eles não existem, que essa obra feita em seu governo salvou a praia de Ponta Negra e que tudo isso não passa de uma invenção aí da oposição. Professor, é possível reverter essa tragédia que se tornou a engorda de Ponta Negra? Olha, Saulo, eu não sei onde é que esse ex-prefeito vive. Ele vai ser candidato a governador e vai escutar muito isso, viu? Vai apanhar sobre esse assunto. Saulo, eu, há uns 10, 15 anos, eu até era contra qualquer tipo de engorda pelo risco de impacto ambiental. Depois mudei a minha opinião e passei a aceitar a possibilidade do engorda, mas desde que bem feita. Tudo que essa engorda em Ponta Negra não foi feita. Essa engorda foi feita com cálculo eleitoral, de forma apressada, de forma assodada. Não é que não tivesse havido alerta. Houve muitos alertas, né, de ambientalistas, do próprio IDEMA, que para fazer aquilo tinha que ter uma drenagem correta. Por quê? Porque o problema não é só a água da chuva que cai ali ou que vem do mar. O alerta que era feito é que a água que vem da ladeira, que desce das ruas de Ponta Negra, do aclive que você tem ali, ou do declive quando você desce, né, iria se empoçar ali, se não tivesse uma drenagem adequada. Eles não escutaram, fizeram as pressas, né, para ter um cartão postal para eleger o sucessor dele, que é o prefeito atual. Deu no que deu. A pressa, né, como se diz o povão, é inimiga da perfeição. Se há uma coisa que aquilo ali não tem, é nenhuma perfeição. Tem nenhuma. Tudo feito errado, tudo feito como cálculo eleitoral. E olha que nós estamos no começo das chuvas. Você imagine aí que nós vamos ter ainda maio e junho, meses de chuva intensa. Então aquilo ali é bem provável que a água carregue o que resta daquela engorda, porque vai ser muito difícil eles fazerem aterros ali, emergenciais, né? Então a água vai voltar a empoçar e nós vamos mostrar isso. O seu ex-prefeito Paulinho Freire vai escutar o desastre. Ele falou que é um crime quem critica. Pois eu quero dizer para ele que o que ele fez em Ponta Negra é um desastre, é a destruição do nosso principal cartão postal. Eu vi um corte, né, de uma entrevista que ele deu, acho que na 95, se eu não estou enganado. Não assisti a entrevista toda, mas vi um corte onde um jornalista jovem, né, fez um levantamento de todos esses problemas que acontecem com a engorda de Ponta Negra. E aí ele respondeu dizendo assim: você parece que é do PT, porque tudo isso foi inventado pelo PT. E aí é importante que o ex-prefeito Álvaro Dias saiba que ele, que é o candidato do bolsonarismo ao governo do Rio Grande do Norte, que o jornalista não me parece que seja. Mas se ele for filiado ao PT, primeiro não tem problema nenhum, principalmente porque isso teria problema se o golpe que Bolsonaro tentou tivesse dado certo. Como a democracia segue viva, dentro das suas limitações, mas segue viva, o jornalista ele pode ter a concepção e pode ter a filiação partidária que ele achar interessante. E aí também esse argumento de você atacar outra pessoa para não ter que responder sobre a crítica que ela está fazendo, e uma crítica justa, diga-se de Ressaura, esse é um artifício tão antigo. O Hitler usou muito. Toda vez depois que o Hitler assumiu o poder e estabeleceu um regime autoritário, ditatorial, toda vez que alguém fazia uma crítica, mesmo da social-democracia, ele falou: agente do comunismo, né? Agente da esquerda. O Stalin, infelizmente, né, num país dito socialista, que era a União Soviética, toda vez que alguém fazia uma crítica a ele dizia agente do imperialismo. Trotsky, ele dizia que era um agente do imperialismo. Essa lógica, né, de identificar um crítico como um inimigo ou como amigo dos inimigos, isso é mais velho do que a serra, né? Quando se fala, sabe? Então, é uma lógica tão primária, tão beabá, né, desse prefeito. É falta de argumento, Saulo. Falta de argumento, ouvinte, falta de argumento, né, desse prefeito, que não tem o que dizer, né? Não pode aceitar a crítica de um jornalista, né? Mas eu quero saber se ele vai negar a chuva.
Se ele nega o alagamento, né? O fim da engorda, toda alagada lá em Ponta Negra. Saulo, aquilo ali pode até ser consertado, mas vai gastar no mínimo mais 100 milhões para aterrar aquele lugar, aquela lâmina d'água. Vai gastar ali no mínimo mais 100 milhões para aterrar de novo, né? E isso se o mar não leva antes a engorda. Porque o que está se mostrando é que o mar está avançando e já levou dos 100 metros que foi feito, já levou uns 15 ou 20. Pode ser que uma muito forte acabe de vez com aquilo ali, entendeu? Então é lamentável. Agora isso foi o quê? Falta de projeto, falta de paciência, não foi falta de aviso, né? Foi arrogância, foi soberba, foi cálculo eleitoral para eleger o sucessor. Uma vergonha. Quem é que perde com tudo isso? Não é Paulinho. Quem perde com tudo isso é Natal, é o turista, é a cidade que perde, é nosso turismo, tá bom? Então, lamentável, esse prefeito, nos debates, ele vai escutar. É isso aí. E aí vamos dar continuidade aqui à nossa pauta, né? Falando de um assunto muito importante, que é educação. Professor, eu conheço há muitos anos de verdade, e sei que o senhor sempre teve como uma meta clara a erradicação do analfabetismo e a promoção de uma revolução na educação, né? Hoje, o Rio Grande do Norte ostenta índices negativos, né, preocupantes, sobre os serviços públicos, mas de maneira especial sobre a educação. Eu queria me fazer uma provocação, né? Eu sei que o povo do Rio Grande do Norte está muito descrente na política, e aí são incrédulos, né? E eu queria me perguntar justamente assim, essa meta, ela é viável de ser alcançada? Saulo, isso é barato, é possível, é viável, é factível. A primeira coisa que a Europa fez para se desenvolver foi acabar o analfabetismo. A primeira coisa que o Japão, que a Coreia do Sul e que a China, que está agora disparando, fez para acabar, para se desenvolver, foi acabar com o analfabetismo. Isso é uma vergonha. 1 de cada 7, 1 de cada 8 potiguares, entre 11% e 13%, continuam analfabetos. No século XX, tempo da internet, que nós estamos aqui, você está aí no Ceará, eu estou aqui, e a gente está falando com imagem, com áudio, né? A tecnologia que tem por trás de tudo isso, e as pessoas não saberem escrever. E tem gente perversa que diz assim, mas essa gente vai morrer, não vamos nos preocupar com ela. Isso é uma vergonha, Saulo, deixar uma pessoa pobre, negra, analfabeta, morrer analfabeto. Isso, para mim, tem que acabar. A China alfabetizou mesmo os idosos, porque o idoso também pode ser produtivo, tem direito de ser integrado à sociedade, de entender, de saber ler. Então é meu sonho, e vai ser uma das grandes propostas que eu vou levar agora às eleições, né? Vou propor nos debates a erradicação do analfabetismo com um grande mutirão para acabar com isso, no máximo, em 2 anos. É plenamente possível, não é caro, um grande mutirão envolvendo professores, alunos das universidades, das escolas estaduais, né? Do IFRN, treinar essa garotada por educadores, treinando estudantes, eles mesmos podem dar aula, pegar aqueles ônibus amarelinhos das prefeituras, que venham para as universidades no sábado de madrugada, saiam daqui, não vamos sair em direção à periferia, vai educar essas pessoas, inclusive vai ajudar a educar milhares de jovens, né, a ir para a periferia e ver a pobreza no Brasil. Nós vamos propor, e se eu chegar ao governo, nós vamos acabar isso em no máximo 2 anos. A educação é, sem dúvida, talvez a grande mola mestra do país, né? É impossível você desenvolver um país sem educação. E eu falo isso, como o senhor falou, né? Que nesse momento fala de Natal, eu falo do Ceará, falo da cidade de Sobral. E Sobral é uma cidade que nos últimos 30 anos promoveu, de fato, uma revolução na educação e hoje ostenta os melhores índices de educação do Brasil, né? E isso é importante para a gente pensar que o desenvolvimento da educação em Sobral promoveu também, fez com que todas as cidades aqui do norte do Ceará e do todo o Ceará, de um modo geral, todas essas cidades, elas se sentissem provocadas a também promover a melhoria desse processo de educação. E aí, de fato, hoje a gente tem no Nordeste brasileiro, por exemplo, no Ceará em especial, a grande massa de aprovados no ITA, por exemplo, de redações com perfeição no Enem. E isso me parece muito possível, né? Porque existem exemplos dentro de cidades com realidades semelhantes às cidades do Rio Grande do Norte que conseguiram promover uma melhoria na qualidade da educação, que isso é fundamental
para o desenvolvimento da cidade, professor. Exatamente, Saulo. Se Sobral pode, se o Ceará pode ter os melhores resultados no ITA, ao ponto da aeronáutica ter que montar um ITA aí no Ceará, é possível. É plenamente possível. Então, repito, a erradicação do analfabetismo é uma coisa barata. A revolução na qualidade da educação não custa tão caro. Agora, isso tem que ser associado a uma grande valorização das professoras, dos professores e de todos os servidores da saúde, por exemplo. Não pode ser fazer o que o governo do estado aqui fez. O governo de uma professora Fátima judicializou uma greve das trabalhadoras da saúde do Rio Grande do Norte. Isso é uma vergonha. Um partido que se propõe Partido dos Trabalhadores, judicializar uma greve de trabalhadores. Isso não pode ocorrer. Então, se nós chegarmos ao governo, nós vamos promover, Saulo, junto com a erradicação do analfabetismo, uma grande valorização, né, das professoras, dos professores, de todos os servidores, e junto com isso, vamos batalhar para elevar muito a porcentagem de educação em tempo integral das escolas estaduais. E o Rio Grande do Norte está muito atrasado nisso também. Olha, você pega o Piauí já está com quase 70%, o Ceará quase 70%, Pernambuco quase 70% das escolas estaduais em tempo integral. O Rio Grande do Norte não chega nem a 30%. É uma das lanterninhas no Brasil todo. O Rio Grande do Norte tem um dos piores IDEBs, que é o Índice Básico da Educação, de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, um dos piores do país. Depois de 2 mandatos de uma professora, o que é muito triste, né? Então, gente, se a gente chegar ao governo e vamos chegar, nós vamos erradicar o analfabetismo, fazer uma revolução na qualidade da educação, aumentar muito a porcentagem de educação integral. Eu não digo para 100%, porque seria mentira, mas aumentar para pelo menos 45%, 50% o índice de educação integral e fazer um forte processo de valorização das professoras, professores e de todos os servidores públicos. É isso aí, professor. E só para acrescentar mais um comentário sobre isso aqui a respeito de Sobral, existe um instituto chamado Brasil Paralelo, que é um agente hegemônico da direita e do bolsonarismo no Brasil, que eles produzem documentários no YouTube para difundir as ideologias de direita, né, na internet, as ideologias de direita e também baseados nos princípios de Olavo de Carvalho, né? E aí eles fizeram, há poucos dias atrás, acho que há umas 2 semanas atrás, eles fizeram um documentário sobre o processo, né, de revolução na educação de Sobral. E aí me chamou a atenção por uma coisa. Primeiro, eles não citam em nenhum momento qual a perspectiva de ideologia política que promoveu essa revolução na educação, que é uma ideologia de centro-esquerda. E a segunda é que eles não apresentam nenhum exemplo onde a direita no Brasil promoveu uma revolução desse tipo, porque a direita não tem o que oferecer no ponto de vista da melhoria da educação no Brasil, né? A direita só tem a oferecer precarização e extinção dos serviços públicos. Exatamente. Mas vamos em frente, Saulo. Nós vamos derrotar essa gente. Eu acredito, professor, principalmente porque o Rio Grande do Norte é uma terra de gente muito inteligente. Eu sou oriundo da UFRN, onde o senhor é professor, sei que a capacidade técnica que a UFRN tem, e a UERN também, a UFESA e as instituições privadas também têm de oferecer um suporte a esse projeto, é altíssimo e vai ser uma experiência muito rica. Tenho certeza que o Rio Grande do Norte vai ganhar muito com isso. Com certeza. Professor, dando continuidade aqui ao nosso debate, ainda no campo da educação, né? Se não, com tudo que a gente falou, né, do que a gente conversou aqui já nesse terceiro tópico, não existem dúvidas sobre a importância da educação e como ela pode ser um impulsionador do Brasil em diversos aspectos, né? No entanto, não se faz educação sem profissionais de educação. Isso aí fica evidente, né? E aí eu queria pedir licença a toda a cadeia de profissionais da educação que são necessárias para que a educação aconteça. Vou falar aqui mais exclusivamente dos professores, para que fique mais fácil da gente compreender de maneira didática, né? Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte: com todas as barreiras fiscais que existem, né, na institucionalidade, que foram impostas, né, dentro desse universo, como o teto de gastos, por exemplo, é possível fazer da carreira da educação, dos professores e todos os demais profissionais, né, que existem nessa área, é possível construir uma carreira na educação que ela seja atrativa e valorizada?
Deveria ser, Saulo, deveria. Agora, hoje, o que ocorre é que no Brasil, isso é uma pesquisa que foi feita há alguns anos, os melhores estudantes que vêm do segundo grau, né, das universidade pública ou privada, não querem mais ser professores e professoras. Por quê? Pela desvalorização que houve no Brasil da profissão de professor. Na minha infância, Saulo, até a minha idade, né, de jovem, a categoria, né, a profissão de professores era uma das mais valorizadas, mais admirada e mais respeitada. Hoje, os governos, seja um governo de direita e até às vezes algum de esquerda, tem vindo desvalorizando o professor. Então nós precisamos revalorizar, e muito, fazer uma grande campanha de valorização, tanto salarial, de condições de trabalho, né, de melhoria das escolas, e também até cultural, de respeito com os professores, dos alunos, das famílias, da sociedade com as professoras e professores, porque isso está acabando. Isso precisa mudar, né? Então, eu acredito, Saulo, que é possível, se nós chegarmos ao governo, fazer uma grande campanha, né, de revalorização, uma forte valorização das professoras, professores e demais servidores públicos, porque num país pobre como o Brasil, o serviço público cumpre um papel essencial. Liberais dizem que não, que o Estado tem que ser reduzido, mas onde o capitalismo é mais desenvolvido, como no norte da Europa, Saulo, é onde se tem a melhor educação, se tem a melhor saúde, tudo público. É o contrário do que os liberais, capitalistas liberais dizem, né? Para eles, quanto menos Estado, melhor, para sobrar mais dinheiro para eles. Mas onde os países são mais desenvolvidos, o IDH, o índice de desenvolvimento é mais elevado, é exatamente onde o peso do Estado, o peso da economia pública é maior. A educação é pública, a saúde é pública, todos os serviços praticamente são públicos, né? E aí é onde tem um IDH, um capitalismo, entre aspas, se pode ser humano, como eles dizem, né? Mas, independentemente de ser capitalismo ou não, onde há um maior desenvolvimento da população, a população tem mais direitos, tem um IDH maior, é exatamente onde o peso do Estado no oferecimento de serviços públicos é maior. É isso aí, professor. E agora chegamos ao fim do nosso debate de hoje, mais um debate semanal, né, o 8º. Gostaria aqui de agradecer a todos os nossos companheiros e companheiras que seguem firmes nos ajudando a distribuir, a levar essas informações a mais gente possível. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Professor, eu queria também aqui abrir o espaço para que o senhor pudesse fazer a sua saudação à nossa qualificadíssima audiência. Pessoal, a primeira coisa que eu quero aqui é reafirmar o convite a todo mundo ir para a rua. Não adianta ficar só nas redes sociais, não. Nós temos que ir para a rua, demonstrar força. Sexta-feira agora é 1º de maio. É um dia internacional de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então não podemos ficar só nas redes sociais. Então vem com a gente. Aqui em Natal, onde vai ser? Aqui, às 9 horas da sexta-feira, em frente à Ferreira Costa, e nós vamos sair numa passeada. Mas deve ter atos também em todo o Brasil, em Mossoró, em Caicó, em Currais Novos, deve ter ato também. Então, onde tiver ato, gente, vem pra rua na sexta-feira. Essa é a primeira coisa. Para quê? Para também derrotar e pôr um fim a essa escala 6x1, que vai ser a principal bandeira do ato. O fim, né? Da escala 6x1, para pressionar os deputados a votarem lá o fim da escala 6x1. Isso é a primeira coisa. Mas eu quero também agradecer a você pela audiência e pedir que você divulgue esse programa. Comunique a seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe em seus grupos, avise a galera desse programa, porque esse programa nosso ele é muito educativo. Ele ajuda a abrir os olhos e a mente de muita gente, ao contrário da mistificação, das mentiras, né, que a direita faz nas redes sociais, às vezes nas próprias salas de aula. Então, gente, ajuda a gente, divulga o programa, vamos entender a política além da superfície. Beijo no coração. É isso aí, dia 1º de maio, todo mundo na rua, em todo o Brasil, e só um detalhe, não deixem que a mídia fale o contrário, dia 1º de maio não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. Vida longa ao povo trabalhador, um grande abraço, e dia 1º de maio na rua. Tchau, tchau, pessoal.